Querido irmão, querida irmã, amigo que nos assiste nesse momento, você que está aqui também na igreja, eu quero desde já dar minhas boas-vindas a você e nós iremos começar um curso que, na verdade, é a transformação em vida de um livro que nós publicamos há alguns anos atrás, chamado Inteligência Conjugal, Segredos para um Casamento de Sucesso. Esse livro não existe mais, ele já está esgotado, tivemos 4 ou 5 edições, me parece, dele, mas como nós não temos mais a disponibilidade de oferecê-lo para você, nós da Primeira Igreja Batista de Pato Branco resolvemos então fazer uma série de vídeos a fim de tratar acerca de temas que são colocados e explicados no livro, de modo que essa é a nossa intenção, fazer chegar por meio das mídias sociais, principalmente do YouTube. Aqui desde já eu quero incentivar você a se inscrever no nosso canal do YouTube para ter acesso a todo esse conteúdo que nós estaremos disponibilizando para o bem da sua família, para o crescimento do seu vínculo conjugal, para que você tenha um casamento ainda melhor. Esse tempo não é somente para aqueles que estão em crise no seu casamento, mas é para todos aqueles que desejam ter o melhor que Deus tem preparado para o seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com o seu marido. É um presente da igreja nesse mês em que nós comemoramos o Dia dos Namorados, para que você tenha mais conteúdo a fim de desenvolver um casamento de sucesso. E é exatamente por isso que o título da nossa palestra, das nossas mensagens, será Inteligência Conjugal, Segredos para um Casamento de Sucesso. Segredos porque muitos dos temas aqui tratados podem não ser conhecidos por vocês. Outros, certamente, a gente já tem acesso, mas o reiterar, o rever, é um instrumento pedagógico também. Quando nós recapitulamos aquilo que já sabemos, a gente solidifica o que já conhecemos e temos a oportunidade de fazer melhor. Certa vez um casal estava conversando no dia do seu aniversário de casamento e a esposa, meio constrangida, fez uma crítica ao marido. E a crítica era exatamente a falta da declaração de amor do marido pela esposa. Ela se aproximou dele e disse: "Puxa, você não costuma falar que me ama." Ele então olhou fixamente para ela e disse: "Você não se lembra que no nosso segundo aniversário de casamento, quando estávamos jantando naquele restaurante, eu olhei para você e disse que te amava?" Ou seja, não adianta dizer que ama uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nós precisamos cotidianamente dizer que amamos. E é exatamente por isso que a reiteração ela é fundamental para que nós tenhamos um casamento bem-sucedido, um casamento de sucesso. De modo que tudo aquilo que viermos a falar, que você já sabe, isso vai servir para dar ainda mais substrato ao relacionamento conjugal de vocês. Eu queria ler um texto para a gente começar a nossa conversa, que está no livro de Neemias.
Neemias, capítulo de número 2, verso 17. E diz assim a palavra de Deus: Então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. O que nós iremos fazer nessas palestras é fomentar a construção de muros. A construção de muros ao redor do nosso casamento. Nós iremos tentar colocar grades de arame farpados ao redor dos casais, para que tudo aquilo que se aproxime se espete e se espante, a fim de que o casal possa continuar seguro. Os muros, eles devem ser construídos ao redor de nós. Esse é o muro de Jerusalém, esse é o muro que Deus deseja erigir. Diferente de muros internos, de muros que podem nos dividir. O muro de Berlim, por exemplo, foi construído dentro da comunidade, dentro da nação, dentro do país. E não é esse muro que nós desejamos que você construa no seu casamento, um muro de divisão interna. E, infelizmente, há muitos casais construindo muros internos e não muros externos que os defenda. Se você é um marido, se você é uma esposa que tem construído muros internos, eu quero convidá-lo a que a partir dessas palestras, a partir de hoje já, você pegue um martelo, uma picareta e comece, em conjunto com seu marido, com sua esposa, a derrubar esses muros que têm sido construídos internamente. Porque Deus deseja que nós construamos pontes, Deus deseja que nós construamos vias, Deus deseja que a gente construa túneis que deem acesso um ao outro e não muros divisórios. O primeiro segredo que eu gostaria de compartilhar com você é acerca da necessidade do conhecimento. Nós, às vezes, entramos no casamento, nós, às vezes, nos casamos sem ter ideia daquilo que nos espera, sem conhecer os princípios que são básicos para que nós possamos ter um casamento bem-sucedido, um casamento saudável. E é exatamente pela falta de conhecimento que muitos casais naufragam, que muitos casamentos entram em falência. Se nós comprarmos um miojo no supermercado, lá na sua embalagem terá a forma que nós devemos utilizar para preparar esse alimento tão simples. Um alimento que a gente rapidamente deixa pronto e preparado. Algo que todos achamos que sabemos fazer. Miojo não é algo tão difícil assim. E mesmo no miojo há uma maneira de ser preparado. E o casamento é algo tão complexo, há tantas variáveis, há tantas possibilidades. Nós, como seres humanos, somos tão distintos, tão diferentes. O homem é tão singular, a mulher é tão peculiar, e nós entramos nesse relacionamento sem procurar saber, sem procurar descortinar, sem procurar absorver princípios de fundamental importância para que esse relacionamento possa realmente
dar certo. E onde nós poderemos encontrar esses subsídios para aprender a nos relacionarmos melhor? Ora, com quem forjou o casamento, quem o criou. O casamento não foi criado pelos homens, o casamento foi criado por Deus. Já no início, no Éden, Deus ele cria Adão e logo depois ele cria também Eva de suas costelas. Ele pega a costela de Adão, retira e a devolve em forma de mulher, formando naquele momento o primeiro dos casamentos. E ele, que é o pai do casamento, ele deve ser o nosso grande professor da arte de nos mantermos casados. E não somente de nos mantermos casados, mas de nos mantermos bem casados, o que é muito diferente. Alguns domingos atrás, nós pregamos aqui na igreja acerca do povo de Israel que estava no deserto procurando água, se esforçando para encontrá-la. E quando, depois de muito esforço, eles conseguiram achar as fontes de água, elas eram amargas, porque eles procuraram confiando em suas próprias forças. Eles encontraram porque perseveraram, lutaram por isso. Mas foi no momento em que Moisés orou a Deus, pedindo de fato que resolvesse o problema, que aquelas águas amargas se transformaram em águas doces. E talvez seja isso que possa estar faltando também. Ou talvez seja isso que esteja precisando para que o seu casamento, para que o nosso casamento seja ainda melhor. A procura dos princípios de Deus, o levantar os nossos olhos para o Senhor, a fim de que Ele venha para nossa parceria e que a nossa parceria não seja mais a dois, mas seja a três. E as Escrituras nos ensinam que o cordão de 3 dobras é muito mais difícil de quebrar. Traga Jesus para o seu casamento. É interessante que o primeiro milagre de Jesus foi em um casamento, onde ele transformou água em vinho, onde ele fez com que a festa não acabasse. E talvez seja isso que Deus deseje fazer no seu casamento. Ele não quer que a festa acabe. Ele não quer que o vinho termine. E quando Jesus ele transforma a água em vinho, irmão ou irmã, o vinho é da melhor qualidade. E quando nós colocamos Deus como centro da nossa vida, Ele vai constantemente fazendo essa metamorfose cotidianamente, vai transformando sempre água em vinho, água em vinho, água em vinho, água em vinho, o que não presta em coisas boas, a feiura em beleza, a acidez em doçura. É isso que Deus ele costuma fazer. Mas os noivos de Caná foram sábios e convidaram Jesus para o casamento. Você já fez esse convite? Você já convidou Jesus para o seu casamento? Para que ele possa continuar transformando água em vinho? Para que ele possa continuar fazendo os milagres que ele quer fazer? Porque uma coisa é certa, ele quer que você seja o marido mais feliz, a esposa mais feliz. Mas para isso é preciso o seguimento de alguns princípios. E é exatamente sobre esses princípios que nós iremos tratar com vocês nessas 16 palestras. Hoje a nossa palestra introdutória, estamos somente dando
as pinceladas primeiras para que nós possamos, na próxima semana, já entrar mais verticalmente no tema, a fim de podermos trazer algumas questões que talvez sejam interessantes para você. Provérbios 10, 21 diz assim: os insensatos morrem por falta de entendimento. Os insensatos morrem por falta de entendimento. Se você não deseja que seu relacionamento conjugal morra, procure mais entendimento. E essa morte, ela é metafórica. Ela pode ser não a morte final, não um divórcio, mas ela pode ser uma morte homeopática de ter menos prazer, menos alegria, menos contentamento, menos satisfação em estar casado. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. Deus deseja que o nosso casamento seja um casamento não avinagrado, mas um casamento com vinho puro, com vinho proveniente das adegas de Cristo, um casamento cheio de graça, de alegria, de contentamento, de felicidade. Não um casamento perfeito, porque um casamento perfeito a gente só terá quando nos encontrarmos com Cristo na eternidade. Mas nós podemos ter um casamento de muita qualidade e isso começa pelo desejo de nós conhecermos mais acerca dos princípios sobre o relacionamento conjugal que nós encontramos nas Escrituras. Quando nós adquirimos alguns objetos, todos eles vêm com manual. Nós compramos na loja um ventilador. Há um manual para que nós montemos esse ventilador. E há também um manual de como esse ventilador funciona. E, amado, se para nós termos um ventilador funcionando adequadamente, nós precisamos ler o manual, nós muito mais precisamos conhecer acerca do grande empreendimento humano, que é o empreendimento intersubjetivo, e do maior de todos os empreendimentos intersubjetivos, que é, de fato, o casamento. Que a falta de entendimento não venha produzir falta de graça no seu relacionamento conjugal. Eu quero finalizar contando uma história acerca de um ventilador que eu comprei. Há uns 2 anos atrás, compramos um ventilador, ele veio com manual de montagem, eu li o manual, montei o ventilador conforme estava descrito no manual, mas eu não tive o cuidado e a atenção de ler o manual todo. E quando eu coloquei o ventilador na tomada, inaugurando o aparelho, o ventilador queimou, porque eu não tomei a atenção necessária de verificar que aquele ventilador ele funcionava em 110 e eu coloquei a tomada na tomada de 220, porque eu não tive a atenção necessária. Eu espero que isso não aconteça com o seu casamento, que você tenha a atenção necessária, não somente no começo, para montar o seu casamento, como eu tive a atenção para montar o ventilador, mas que você possa ter atenção até o final, a ponto de verificar todos os detalhes necessários para que você tenha um casamento de sucesso. Conheça mais acerca de princípios para um casamento bem-sucedido. Seja uma pessoa
inteligente na sua vida conjugal, conhecendo os segredos para um casamento de sucesso. Eu espero você nos nossos próximos encontros. Deus te abençoe.